Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Já a de Joelma diz: o dia e nem a hora que o Filho do Homem vem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. E por que ele se revela como Filho do Homem? E ele não se revela como o Senhor ou como Deus. Ele se revela como Filho do Homem porque ele, em espírito, se fez carne e nasceu de um ventre de uma mulher. Então, se ele nasceu de um ventre de uma mulher em carne, ele se revela como Filho do Homem. E quando ele falava para os discípulos Filho do Homem, é para que os discípulos entendessem que ele estava falando dele próprio. Então, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que vem o Filho do Homem. Ou seja, em que o Senhor vai vir. Então, a gente observa que isso aqui é uma promessa. Quem falou isso aqui foi o próprio Senhor. O próprio Senhor que falou através da vida de Mateus. Mateus foi quem escreveu, cheio do Espírito Santo. O Senhor falando com ele e ele escrevendo. Agora, pense aqui comigo, igreja. Estes homens, para escrever este livro, vindo do Espírito Santo, será que estes homens sofreram? Muito. Sofreram e sofreram muito. Estes homens, para escrever estes livros, acredito eu, pelas histórias, que eles entravam até em cavernas para se esconder, para se isolar. Muitos dos moradores naquela época dos antigos se morava dentro de uma fenda de pedras. O que é uma fenda de pedras? São duas pedras encostadas uma na outra, e por ela encostar uma na outra se criava um espaço, um intervalo entre uma e outra. Ali era a casa de muitas pessoas naquela época. Tanto é que quando Moisés pediu para ver a face do Senhor, eu já preguei isso aqui. O Senhor disse a Moisés que ninguém poderia ver a face dele, nem um homem poderia ver a face dele, porque se visse a face dele, morreria. Aí Deus se manifestou para Moisés dizendo: olha, tu me virás pelas costas. Entra numa fenda de uma pedra. Ou seja, Moisés só ia ver um pouco do Senhor pelas costas. Então, a gente observa que quem escreveu isso aqui sofreu muito. A gente sofre, mas não sofre nem a terça metade do que esse povo sofreu. Se a gente observar no livro de Apocalipse, fala acerca de alguns homens que sofreram um martírio
que estará no trono junto com o Senhor, que está preparado. E o que é martírio? Martírio é aquele que sofreu pelo Evangelho de Cristo. É aquele que doou sua vida pelo Evangelho de Cristo. É aquele que morreu, foi rasgado no meio pelo Evangelho de Cristo. A palavra de Deus revela que o profeta Isaías, ele foi cerrado vivo no meio. Penduraram ele de cabeça para baixo e passaram uma serra no meio, ele vivo. Então, o apóstolo Pedro, ou João, se eu não me engano, foi crucificado de cabeça para baixo. Então, estes homens, eles têm um galardão tão grande do céu com o Senhor, que eles sentarão no trono, junto do trono do Senhor. Está escrito no livro de Apocalipse: todos aqueles que sofreram martírio pelo amor do Evangelho e pelo amor de Cristo. Diferentemente do mundo de hoje que nós vemos. Então, a gente observa que quem escreveu isso aqui foi Mateus, através do próprio Senhor. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. De quê? Que o Filho do Homem há de vir. E a gente observa que ele disse isso, fazendo aqui uma comparação acerca da vinda dele, de como seria. O nosso costume no Brasil, brasileiro, em outros países, menos Israel, quando uma mulher vai se casar, geralmente o noivo chega primeiro no altar e a noiva demora para chegar, tarda para chegar. Só que em Israel era o contrário, era diferente. Eu não sei se ainda é, mas em Israel, quem espera no altar é a noiva. A noiva que espera o noivo. Aleluia. A noiva, ela tem a obrigação de esperar o noivo chegar. Isso na cultura de Israel, aonde Jesus Cristo morou, viveu. Então ele fez essa parábola falando de como seria a vida dele. Aqui a gente observa que quando a noiva está para se casar, ela prepara 5, 6 ou 10 damas de honra. As damas de honra, quando a gente chega na igreja, elas já estão na igreja, também esperando a noiva. Só que em Israel era completamente diferente. As damas de honra, podemos dizer assim, ficariam junto com a noiva, esperando o noivo chegar. Naquele tempo, não era como hoje, que a cidade, as ruas, é tudo iluminado. Para você iluminar um pequeno ambiente de uma casa, era necessário você acender um candeeiro. A forma deles acender esse candeeiro era feita de barro. E dentro colocava o azeite da oliveira com pavio. E se dentro de casa, para acender para clarear um pequeno ambiente, imagine você lá fora para iluminar lá fora, que não tinha energia, era escuridão. Então o que era que tinha que fazer? O que era que a noiva e as damas tinham que fazer? Tinha que estar preparada
suas lâmpadas cheias de azeite, acesa, esperando o noivo chegar à noite. E elas tinham que estar preparadas, porque elas não sabiam a hora que o noivo vinha. E antes que o noivo chegasse, alguém saía na frente gritando e avisando para a população que aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Sabe o que é que eu entendo aqui? A igreja hoje. A igreja hoje clamando e dizendo: aí vem o noivo. Jesus está voltando. Jesus, ele se revela na sua palavra como o esposo, como o noivo da sua noiva. Jesus, ele tem a igreja como a sua noiva. E a noiva, ela tem que estar adornada, bem arrumada, bem preparada, toda enfeitada, toda bonita, esperando o noivo chegar. E este rapaz que sai na frente gritando: aí vem o noivo, é a igreja de Cristo hoje. Jesus está voltando. E o texto diz que quando este rapaz sai gritando: aí vem o noivo, era meia-noite. E à meia-noite está todo mundo dormindo, todo mundo adormecido. Inclusive o texto relata que as 10 virgens que estavam com a noiva, preparadas com as suas lamparinas acesas, todas elas estavam adormecidas, ou seja, dormindo, porque era meia-noite. Ela não aguentou, mas dormiram. Mas quando ela está dormindo, as lamparinas que ela carregava estavam acesas. As lamparinas estavam acesas. Só que elas tinham que carregar, além do azeite na lamparina, era necessário carregar uma reserva do azeite, para que a lamparina não se apagasse, permanecesse acesa. Quando ela percebesse que o azeite estava terminando, era necessário colocar o azeite para a lamparina não se apagar. Quando o homem grita: aí vem o noivo, que era desperta à meia-noite, as lamparinas estavam acesas, mas ainda tinha um percurso para fazer. Cinco delas eram 10. 5 delas estavam com as suas lamparinas acesas e azeite na reserva. 5 delas não tinham mais a reserva. E ela sabia que a lamparina ia se apagar. E começou a se desesperar. E o jovem gritando pelas ruas: aí vem o noivo. E ela se desesperou e pediu às outras colegas emprestaram. Emprestam o seu azeite. E elas: não, para que não falte a nós e também a vocês, mas vai lá comprar aonde vende. Então
Então elas teve que voltar para procurar o azeite. E as outras que estavam com a reserva seguiram o caminho. E o noivo chegou. E quando o noivo chegou, entrou todo mundo no ambiente e as portas foram fechadas. Eu comparo isso aqui com a arca de Noé no dia do dilúvio. Noé gritou, Noé pregou que havia chuva, que havia um dilúvio. O povo cantava, o povo festejava, o povo chamava Noé de louco. E Deus dizia a Noé: constrói a arca, porque eu vou mandar chuva. Quando Noé terminou a arca, entrou ele e sua família. E Deus disse a Noé: fecha a porta, não entra mais ninguém. Quando eles entraram, que Deus fechou a porta da arca, que começou a chover, eles se desesperaram. E correram e começaram a bater na porta da arca e pediram socorro a Noé. Só que quem fechou a arca não foi Noé. Porque se Noé fechasse a arca, o coração de Noé é tão bom, Noé ia abrir a porta e todo aquele povo ia entrar. Mas quem fechou a arca foi Deus. E o que Deus fala, está falado. Cai solto como andagaço. Quem fechou foi Deus. Se fosse Noé, ele abria. Se fosse Noé, ele abria. Ele abria. Assim como eu e você. Assim como eu e você. Se visse alguém desesperado lá fora por alguma situação, a gente abria a porta. Mas quem fechou a porta da arca foi Deus. E o que aconteceu? Todos morreram. Só ficou Noé e sua família. E por esta razão é que eu e você existem. Porque através de Noé é que as descendências foram crescendo de geração em geração. E hoje eu e você está aqui. E a arca hoje representa a presença de Deus. Quem pode fechar? Cara, eu estou com um mandagaço. Só Ele tem o poder. Então, quando o noivo chegou e entrou, as 5 que estavam com as suas vasilhas e a lamparina acesa entraram para as bordas do noivo para participar do banquete que estava preparado. As 5 que não tinham azeite na vasilha, que voltou para ir comprar, se atrasou e voltou e veio para encontrar com o noivo. Só que as portas já estavam fechadas. E quando as portas estavam fechadas, elas bateram. Senhor, abre-nos a porta. O mesmo caso que aconteceu na arca de Noé. Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor olhou para aquelas mulheres e disse que apartai-vos, porque eu não vos conheço. E aquelas mulheres não entraram nas bodas do Cordeiro. E o que é que Deus está avisando a mim e a você hoje? Vigiai, porque não sabemos nem o dia e nem a hora.
nem sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá buscar o seu povo. Não sabemos, igreja, o dia nem a hora. E a igreja de Cristo está sofrendo e está clamando. E está clamando. Então, o que Jesus está falando aqui é que temos que vigiar. Está falando é que temos que vigiar. Então, se a gente observar, foram poucos o que entrou nas bordas do Cordeiro. O arrebatamento é da mesma forma, serão poucos que entrarão. Poucos. Serão poucos que irão subir para encontrar com o Senhor nas nuvens. Eu vou dizer uma coisa para vocês, de todo o meu coração e sinceridade. Daqui para frente, nem todo mundo vai suportar o que está por vir no mundo. Se nós aqui, qualquer um de nós que está aqui, o Senhor permitir que vá, que morra, que desça a sepultura, é motivo de se alegrar. É estranho dizer isso, né? Não é estranho? Mas é motivo de se alegrar, sabe por quê? Porque se Deus, ele, veja só, para você entender, quem é o dono da vida? Quem colocou o fôlego de vida? Quem tem o poder de tirar? Deus. A palavra dele diz que quando o fôlego de vida é tirado, o corpo volta para onde veio, para o pó. E o fôlego de vida volta de onde veio, para Deus. Então, se volta para Deus, ninguém tem o poder de mandar por si próprio, ou outra pessoa mandar. Ele que tem o poder de tirar, de dar e de tirar. Porque muitas pessoas estão morrendo de acidente, de não sei o que, disso, daquilo outro, porque ele já decretou. E quando ele decreta, um exemplo, a minha confiança não está em homem, assim como vocês também não devem colocar a confiança de vocês em homem, mas no Senhor. Então, se a minha confiança está no Senhor, eu não tenho que ter medo de morrer. Eu não tenho que ter medo de morrer. Se Deus permitir que alguém tire a minha vida, ou de alguma forma, porque Ele me chamou, Ele tirou a proteção da minha vida, só para vocês entenderem, para permitir que algo aconteça. Porque eu não vou ser arrebatado como o profeta Elias. Eu não tenho essa capacidade, nenhum de nós aqui. Eu não vou ser arrebatado como Enoque. Então, foi determinado por Deus que todo ser humano tem que morrer, tem que passar pela morte. Então, só Ele tem este poder de dar vida e de tirar a vida. Então, igreja, a morte de um cristão é motivo de alegria. A morte de um cristão é motivo de alegria, porque a gente sabe que o Senhor mandou chamar. Porém, a morte de um ímpio é motivo de tristeza, só que não tem mais jeito. Por que é motivo de tristeza? Porque a gente sabe que a alma desceu à sepultura do inferno. É triste, é lamentável, mas é a realidade. E não adianta eu ou vocês, qualquer um de vocês, ficar encobrindo ou tapeando e a alma ir para o inferno. Não, é melhor falar a verdade e a alma ser salva em Cristo Jesus. Então, a morte de um cristão
é motivo de alegria, sim. Você já pensou se qualquer um da gente que está aqui não suportar o que está por vir e se afastar da presença de Deus, abandonar a arca e perder a salvação? Então, tudo que Deus faz é bom. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que Deus faz, igreja, é bom. Tudo. E se a humanidade está sofrendo, está gemendo, é porque estão distantes do Senhor. É porque não quer se encontrar com o Senhor. É porque se afasta do Senhor. É por causa do pecado, da iniquidade. Por isso o sofrimento. A palavra dele revela e diz, deixa bem claro, um versículo que Joel já gosta de falar. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então o sofrimento são os nossos pecados. Se eu sofro, é por causa do meu pecado. Deus ele não é culpado. O culpado somos nós. E o que é que a gente tem que fazer? Agarrar a promessa dele. Se apegar na palavra dele. Porque através da palavra a gente alcança a misericórdia e a salvação de Deus. Amém, igreja? Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique muito feliz, muito alegre de ver aqui nossas irmãzinhas ali, Joyce e Kelly, mais uma vez aqui, que veio ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que elas ficaram ali atentazinhas na palavra, guardou no coração, e por isso Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. O pastor Deraldo, ele vinha para aqui este domingo agora, trazer uma palavra, uma mensagem de Deus. Mas ele lembrou que lá tem Santa Ceia. Provavelmente no próximo domingo ao 8, ele vai estar aqui ministrando a palavra de Deus para o nosso coração, se Deus quiser. Amém, igreja? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Deus santo, Deus poderoso, de maravilha, de poder e graça. Pai, muito obrigado nesta noite pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Muito obrigado pela vida dos Teus filhos. Muito obrigado, meu Senhor, pela vida de cada um que se encontra aqui nesta noite. Que o Senhor continue abençoando as tuas vidas, que o Senhor continue abençoando a tua igreja na face da terra, que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, que o Senhor nos enche de força, que o Senhor, meu Pai, nos enche do teu Espírito Santo, Pai, para que possamos proclamar e gritar que aí vem novo nesses últimos tempos. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço essas bênçãos sobre a vida do teu povo. Tudo para a glória e honra do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tira as suas mãos, igreja, para receber a bênção de Deus nesta noite. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Aplauda o Senhor Jesus. Vá abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe você.